Bem-vindos ao Dor em Dose, podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu me chamo Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudo do Hospital Cop-Star. No episódio de hoje, falaremos sobre como prevenir os impactos de aquecimento global com foco em saúde nutricional, com a presença do Dr. Guilherme Giorelli, nutrólogo e diretor da Sociedade de Medicina do Exército do Esporte do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Dr. Giorelli. Obrigado, uma honra estar aqui. Estou ansioso aí para a gente conversar sobre alimentação e aquecimento. Oba! Então, vamos começar. Eu queria te perguntar como os impactos do aquecimento global afetam a saúde nutricional. É muito interessante esse assunto, né? Porque é difícil você achar algo que o aquecimento global não impacte, assim como a saúde nutricional não impacte também. Então a gente pode falar desde nutrição, mas vai falar de obesidade, vai falar das doenças cardiovasculares, então vai falar de infarto, AVC, vai falar de doenças infecciosas. Então talvez o grande ponto é que a gente vive num mundo que a gente se acostumou a falar em caloria. Mas caloria é uma unidade de medida de quantidade, vamos dizer assim. E quando a gente fala de aquecimento global, o impacto dele na alimentação vai falar de quantidade, mas vai falar de qualidade também. O que se acostumou a falar ali de alimentação funcional. Então, sendo mais direto, a gente, quando vai falar do aquecimento global, do aquecimento, o que acontece é a gente tem uma diminuição da previsibilidade de como vão ser as safras. Então, o custo para ter aquele alimento fica maior. Porque você não sabe se a produção vai chegar na mesma quantidade, a distribuição daquele alimento vai ser na mesma quantidade. E, por outro lado, o alimento ficando pronto, gosto sempre de falar na consulta, assim, 2 batatas criadas lado a lado, elas não vão ter a mesma quantidade de caloria e não vão ter a mesma quantidade de nutrientes. Quando a gente vai falar do aquecimento global, o impacto do aumento dos gases, principalmente de gás carbônico, metano e óxido nitroso, vão fazer uma mudança de zinco e ferro nos alimentos. Então, as pessoas que vão ter acesso àquele alimento, que teve essa imprevisibilidade, ou seja, você não sabe o quanto de nutriente vai ter ali, vai fazer com que aumente o risco de desnutrição. Isso é muito comum nos países mais pobres. Por outro lado, quando a gente vai falar em países ricos, em que você tem uma imprevisibilidade do alimento, você vai ter as pessoas fugindo para alimentos com muito mais caloria. Então, se de um lado, quando tem uma carência nutricional, vai levar a uma desnutrição, em países mais ricos, as pessoas vão economizar buscando esses fast foods. E aí, uma vez que leva à obesidade, isso pode levar à hipertensão, à diabetes. 80% dos casos de diabetes tipo 2 se devem à obesidade. O câncer como consequência de obesidade. Então a gente vai ver que está tudo integrado nesse sistema e que a gente vive em comunidade. Então a gente tem que falar sempre de quantidade, qualidade, o equilíbrio entre o alimento. Então é um assunto que dá para falar bastante tempo. Que bom. Agora, falando realmente de alterações climáticas. Então, nos países menos desenvolvidos, a alteração climática aparentemente tem uma consequência pior sobre a nutrição, não é? O que a gente observa nos países menos desenvolvidos é que as carências ficam mais evidentes, né? Certo. Então, se você tem acesso a pouco nutriente, o que hoje se chama de insegurança alimentar, ou seja, você não tem uma certeza de quando vai vir o alimento e não sabe qual é a qualidade daquele alimento, a desnutrição vai aumentar a mortalidade. E durante muitos anos, inclusive no Brasil, se a gente olhar 20 anos para trás, a gente falava em fome zero, né? O problema é que essa desnutrição, que é agravada pelo aquecimento global, foge ao descontrole e aí, inclusive, em países mais pobres, leva à obesidade também, porque esses alimentos muito industrializados são de fácil acesso e podem levar à obesidade. Então, a gente tem 2 problemas que são extremos, mas que estão conectados por essa insegurança alimentar. Então, só uma coisa do ponto de vista prático. Nós, médicos, que lidamos, às vezes, com populações mais carentes, às vezes. Qual seria o conselho que você daria para essa população? Tentar, dentro do possível, o máximo possível, diminuir o acesso a carboidrato e aumentar a proteína dentro daquilo que eles podem? Olha, se a gente tivesse que escolher uma informação, é começar se a gente está comprando coisas que têm rótulos, ler o rótulo do alimento. Porque o grande problema, por incrível que pareça, se a gente tivesse que escolher um problema só, são as bebidas ricas em açúcar. Então a pessoa acha que está comprando um suco, na verdade está comprando um refresco.
Então, a gente tem uma tendência no dia a dia, quando fala com a população, de achar que o problema é a comida mastigável, vamos dizer assim. Então, tudo que entra dentro do nosso organismo vai ter um impacto. E, óbvio, se o paciente consegue ter o que se chama aquele alimento que a gente não precisa desembrulhar, a gente consegue descascar, a chance de errar é menor. Mas os carboidratos estão presentes no pão, na pizza, mas também está presente no arroz, no feijão. Então precisa de informação de qualidade e tudo é bem-vindo. Dificilmente algo vai ser totalmente proibido, mas tem que ajustar na quantidade, na qualidade e no equilíbrio da vida da pessoa, né? Então, uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando é completamente diferente de uma pessoa que trabalha sentada, né? Então, trabalhar se movimentando é diferente de trabalhar sentado. Então, a adequação das quantidades hoje faz muita diferença também. Agora, tentando falar, assim, para ficar mais claro para todo mundo, em termos de estatística, né? A população está muito desadequada, está adequada a alterações de temperatura. O que se pode dizer para a gente? Os números são muito impactantes, né? Uhum. E para vir conversar aqui, eu fui fazer uma revisão do que tinha de mais moderno, né? Então a gente tem grandes publicações na Nature, na Lancet, que vão falar números do tipo: cada 1 grau Celsius que se aumenta em média na temperatura global, aumenta em 1,64% a insegurança alimentar. Então, o que é insegurança alimentar? É a pessoa não conseguir ter previsibilidade do que vem de alimento em quantidade de calorias, mas em qualidade, ou seja, em nutrientes pela frente. Isso leva com que a gente viva num mundo em que a gente tem aí 2 bilhões de pessoas com insegurança alimentar, 3 bilhões de pessoas no mundo que não conseguem ter uma alimentação saudável e 1 bilhão de pessoas com obesidade. Então, os números são muito grandes, levado a essa incapacidade, talvez até ignorância também, porque as pessoas não param para se preocupar muito com o alimento, tornam o alimento só prazeroso, tem aquela falsa sensação de que se a pessoa tem obesidade é porque está sobrando todos os nutrientes, quando não é verdade, né? A gente pode ter obesidade com desnutrição. Então, o assunto é complexo e impacta o mundo todo, sendo países ricos, países pobres, tá bem, o problema é grande, né? Existe alguma população que você acredita que esteja melhor adaptada, que seja um exemplo? Qual que você diria? Olha, pelo mundo, a gente tem aquelas famosas Blue Zones, né? Que são aquelas áreas do mundo que as pessoas têm uma maior longevidade. E aí se fala muito... duas áreas, vamos dizer assim. Primeiro, a dieta mediterrânica, ela é muito famosa como uma alimentação que está inserida no estilo de vida. Então, são pessoas que têm um estilo de vida ativo, ou seja, se movimentam, você tem peixes saudáveis que são de água profunda, e tem uma ilha no Japão também, a ilha de Okinawa, se eu não me engano, se eu não estou falando errado aqui, né? Okinawa, perdão. Um dia eu vou lá para ver como é que tá a alimentação lá. Que também se mostra muito saudável. Então, a gente vive num mundo que a gente quer uma resposta rápida e fácil. E eu acho, assim, quase impossível da gente ter uma alimentação mediterrânea para resolver o problema do Brasil, porque a gente não tá lá. Então, a gente precisa entender e inserir a pessoa na sua sociedade. A alimentação do brasileiro vai ter arroz com feijão, que é muito saudável, e não vai ter pizza, não vai ter hambúrguer, mas pode ter de vez em quando. Ou seja, tem que adaptar a alimentação para a realidade local e para o estilo de vida. Então, a individualização acho que é o caminho. Perfeito. Agora, falando do obeso, basta apenas exercitar e comer menos? O que você tem para dizer para a gente? Isso a gente ouve muito no consultório, né? Das pessoas falarem assim, falta de força de vontade. Então, infelizmente, esse conselho de basta fechar a boca e se exercitar mais não deu certo em nenhum país do mundo, né? Então, a gente tem a obesidade como pandemia desde a década de 80. Todos os países do mundo, nas suas populações, ou seja, epidemiologicamente, aumentou os níveis de obesidade. Isso se deve porque quando a gente come menos e a gente se exercita mais, no indivíduo magro dá certo. Mas na grande parte das pessoas, o que acontece é que o organismo reage. Ou seja, a definição bem de doença, né? Você tem uma alteração da fisiopatologia, que no caso da obesidade, o que faz o metabolismo diminui, ou seja, você come a mesma coisa, mas começa a gastar menos, e ao mesmo tempo a fome aumenta. Então se torna quase impossível de alguém comer cada vez menos e ter mais fome e menos resultado na perda de peso. Então a adaptação metabólica é o termo mais estudado para responder isso, que é uma das maneiras de se entender a obesidade. Então, infelizmente, comer menos e correr mais
é um problema, é uma resposta direta, rápida, simples, que não resolve um problema complexo. Mas informação tem que ser aprofundada, né? Com certeza. Agora, surgiram recentemente muitas drogas para ajudar o emagrecimento, drogas injetáveis, não injetáveis. O que você pode falar para a gente, para ajudar a gente a entender isso? Essas medicações injetáveis, elas ganharam esse status que poucas vezes a gente viu no mundo, né? Dessas medicações que furam a bolha, vamos dizer assim. A gente viu no Oscar se falando sobre as medicações. Então, o que são essas medicações? Se aprendeu que quando a gente come, a gente produz hormônio no intestino. Só que o hormônio mais famoso, que é o GLP-1, ele dura 2 minutos. Se modifica essa molécula do GLP-1 para ela durar mais tempo. Então, hoje a medicação mais famosa vai durar ali 7 dias. E ao mudar e esse hormônio durar 7 dias, ele meio, entre aspas aqui, engana o organismo e o organismo acha que você se alimentou. Então, você come uma quantidade menor de comida e fica mais saciado. Ao mesmo tempo que a sua adaptação metabólica, então o fato de que quando você come menos, o metabolismo diminui e a fome aumenta, também não ocorre na mesma monta. Então, você come menos, não fica com mais fome. Você come menos e seu metabolismo não diminui. Entretanto, você continua tendo que se alimentar com os nutrientes necessários para ter saúde. Então, é mais difícil até para uma pessoa com obesidade que sempre comeu muito, de uma hora para outra estar comendo pouco e comer bem. Então, as medicações são ótimas, mas são parte do processo, né? A gente tem que falar sempre da qualidade nutricional, da qualidade da massa muscular, da gordura de quem está comendo. Agora, em relação ao uso desses medicamentos, você vê isso com segurança? Você acha que é seguro? Existe incidência maior de câncer em quem usa esses medicamentos? Pois essa é uma dúvida, né? Acho que são dúvidas muito frequentes, né? Hoje a gente pode falar com grande segurança que essas medicações já são muito estudadas, né? A primeira medicação já tem mais de 10 anos. Sem sombra de dúvida, a obesidade aumenta o risco de câncer. Não tratar a obesidade aumenta o risco de câncer. Se a gente diminuísse 1% do IMC das pessoas, os trabalhos lá do NIH mostram que diminuía 100 mil, 200 mil casos, novos casos de câncer por ano. Então essas medicações, elas são muito seguras, elas são muito fisiológicas e vem muita novidade pela frente, né? São mais hormônios aí que são descobertos que existem no nosso intestino que fazem com que a gente tenha maior poder para escolher a alimentação. Então, também achar que o remédio vai ser usado como antihipertensivo, por exemplo, e que ele resolveu a pressão, tá tudo certo? Não, é parte da história, o remédio vai fazer com que a gente tenha maior poder de escolha, mas se a gente usar esse poder de escolha para comer pouco e mal, a gente vai evoluir da obesidade para uma obesidade com desnutrição, por exemplo. Então, a pessoa vai ter ainda um excesso de gordura, mas vai ter deficiências nutricionais que vão piorar a qualidade de vida, né? Agora, tem duas coisas assim que é importante, todo mundo pergunta pra gente. Quando que você diz que alguém é obeso? E é verdade que existe obeso que é desnutrido? Explica isso pra gente. Né? Essas são perguntas que ao longo dos anos foram mudando a resposta, né? Então, a classificação mais utilizada no mundo é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, quem quiser fazer em casa, né, é só dividir o peso pela altura 2 vezes, né? Que vai chegar lá no valor. Acima de 30 é obesidade. Só que hoje, em todos os congressos de obesidade mundiais, já é claro que essa definição do IMC é uma definição epidemiológica, ou seja, para a gente falar de população. Então, o que se usa, inclusive a OMS usa hoje a definição de obesidade. A obesidade é quando a gente tem um excesso de gordura que coloca a nossa vida em risco, aumentando a morte ou piorando a qualidade de vida. O que significa isso? Você vai ter a obesidade piorando a resistência insulínica, piorando a pressão, e a gente vai ter a obesidade muitas vezes com excesso de gordura, mas você vai ter obesidade, ou seja, a fisiopatologia da obesidade num paciente que tem até uma gordura normal, mas com uma massa muscular muito baixa. Então ele não vai resolver só comendo menos, vai ter que melhorar a qualidade da alimentação. Então por isso que essa relação entre obesidade e desnutrição, obesidade e sarcopenia hoje é cada vez mais evidente. Porque você pode ter um excesso de gordura, ou seja, está sobrando alguma coisa do que você está comendo, de carboidrato, proteína ou gordura, mas você pode ter uma deficiência de ferro, uma deficiência de zinco, você pode ter uma deficiência de consumo de proteína. Então a gente de fato
na medicina, a gente quando resolve um problema, a gente acha que resolveu tudo, mas a gente abre ali uma portinha para um outro mundo, né? E é assim que a gente vai vivendo mais, vai vivendo melhor, aprendendo, e acho que a obesidade está nessa fase hoje, a gente entender que o peso não é tudo, a gente tem que falar de composição corporal, de músculo, de gordura e entender isso em cada pessoa, né? Entendi. Agora, é complexo, né? Emagrecer, é complexo manter o peso, né? Saúde mental também é uma coisa que ajuda pra caramba, né? Se você pudesse dar uma dica para alguém, como se manter saudável em termos de alimentação, o que você diria? Eu acho que começando pelo final da última pergunta, primeiro é a composição corporal, né? E a gente tem essas balanças hoje, entre aspas, aí de bioimpedância, que vão dar informação para a gente ver o que está acontecendo a gente além do peso. Com a informação, tem que buscar profissional de saúde e de segurança para ajudar a gente a interpretar, porque a gente vive num mundo que tem muita informação leva à ansiedade, e a ansiedade, como você falou, engorda. A gente tem que trazer informação de qualidade. Se tivesse que escolher uma dieta muito estudada e muito famosa, a dieta mediterrânea é uma boa referência. Mas a gente precisa adaptar isso para a nossa realidade. Ou seja, a dieta original do brasileiro, uma salada, um pedaço de frango, de carne, de peixe e o arroz com feijão, é uma boa alimentação. Mas a gente tem que entender onde a gente está inserido. Então, eu gosto de citar sempre o Instituto ATA, que é do Alex Atala, o chefe brasileiro super conceituado, que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, já falava sobre a nossa importância de entender que a saúde não vai ser olhando só para dentro de nós como indivíduos. Como é que é a saúde da alimentação para a população? Então a gente tem que falar em produção, distribuição e o consumo. Então, ter acesso à produção de alimentos locais ajuda muito com que a gente diminua essa produção de gás carbônico. E isso tem um impacto gigantesco no aquecimento global. Então a gente não vai resolver o problema do indivíduo esquecendo o todo, também não vai resolver o problema da sociedade se a gente não respeitar as diferenças do indivíduo. Então, informação de qualidade, se aproximar de podcasts como esse, ou seja, que levam a gente a refletir e dar vontade de estudar mais, acho que é o caminho. Informação ajustada, interpretada e não ficar só repetindo bula que vem por aí. Você poderia dar para a gente uma dica de alimentação nos dias quentes? O que fazer? Num dia muito quente, a gente tem que prestar atenção na hidratação. E aí eu sempre dou a dica no consultório que a gente, quando está desidratado, as campanhas não falam beba mais água, né? Faça o soro caseiro. Então por que é o soro caseiro? Porque se a gente só bebe água, você não tem acesso a uma alimentação boa, a própria água pode te levar a uma desidratação. Ou seja, para você se hidratar, a gente precisa de água, mas precisa também dos minerais, dos micronutrientes, para que a gente consiga absorver aquela água e reter. Então, uma dica legal é olhar para as frutas e olhar para o parecido com o soro caseiro aí, a gente ter no dia a dia um bom consumo de água com uma boa alimentação. Não estou conseguindo comer porque eu estou trabalhando muito. Água de coco é uma dica ótima, mas mais uma vez, não adianta consumir qualquer coisa e achar que vai ter todo mundo o mesmo resultado. A gente precisa ter a interpretação e entendimento de onde a gente está saindo, né? Então, se eu tenho hipertensão ou não, se eu estou usando antihipertensivo ou não. Então, acho que a dica geral é se alimente bem, se alimente de frutas, vegetais, mas tenha um profissional de saúde para aprender e individualizar o conhecimento. Muito bom, doutor Giorelli. Muito bom. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para prevenção, cuidado e tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dor em Doses pelo Spotify e YouTube. E abraços e até breve.